como o último ato formal do nosso encontro, ou penúltimo, porque nós temos um último ato depois, né? Que é o anúncio da sede do Laona Anual de 2026. É o lançamento de obras de palíndromos. Convido o Edson Kanashiro, comerciante e autor de O Rumo Nosso no Muro. Convido o Peramento, nosso amigo Roberto Sánchez, de Vitoria-Gasteiz, na Espanha, coautor de Palindrotiras. E convido Romeu Girão, de Natal, no Rio Grande do Norte, arquiteto, autor de Cetramon Artes. E chamo ainda Silvio para o lançamento do número 3 da revista Arte Sinistra. Boa tarde, pessoal. Não preparei hoje, mas está todo mundo com a revista, né? E, primeiramente, parabéns, Peramento, né, pelo Palindrotiras. Estamos ansiosos para conhecer isso. Parabéns, Edson Kanashiro, Edson K. Né? Um livro muito legal, muito bom, que o Edson preparou. Parabéns, Romeu. É surpreendente. Romeu me surpreendeu porque, assim, a qualidade dos poemas do Romeu, parabéns mesmo, uma coisa tremenda. Vocês, então, parabéns, e a nossa comunidade vai... Eu queria falar algumas coisas da Arte Sinistra. Primeira coisa que eu queria falar, logo na página 2, nós temos um novo colaborador, que é o Silva João, né? E o Silva João não é apenas um chargista, né? Assim, eu não gosto, me desculpe até usar a palavra, porque não é adequado. O Silva João, além de chargista, ele é palindromista, tá? Então, ele compõe várias charges e com palíndromos também, tá? Então, o ai de potro, o treco torto, o oi, troto certo, ortopedia. Tá? Então, maravilhoso. Temos a tradicional coluna do Fraga, e ela tem um glossário, né, as palavras da Ainamania. Tá? O Léo entrevistou o Edson, que ano passado foi o vencedor, né, palindromista do ano, né, foi agraciado lá em BH, né, uma entrevista muito gostosa de ler, informativa, e uma sessão nova que a editora aquece, com notícias do mundo do palíndromo. Tem o lançamento da Marta, a Lagarta, do nosso querido Beto Furquim, né? E o Léo Sfera escreveu a Aula da Lua, né? Muito bem. O que eu queria mais destacar é a matéria que o Pablo nos escreveu, né? A matéria que fala do maior palíndromo de todos. Vocês leiam lá, que a Carol gosta disso daí, negócio de matéria, antimatéria, né? Big Bang, essas coisas todas. E, mais uma vez, o Pablo nos dá essa alegria. Eu vou pular. Matéria do Dia de Galo na ML, não vou falar nada. Que eu estive lá e tem algumas coisas que eu vi e estão lá. Tá bom? Mas vamos lá. A catarata aqui, de palíndromos, né, no meio da revista. Né? Então, esse cartaz maravilhoso, que foi concepção do Fraga, mas de autoria de muitos palindromistas. O André falou do início do Desafio Palíndromo, o Ulisses da premiação, que o Edson recebeu, e o Ulisses preparou uma matéria que é a mais importante da revista, com todos os vencedores, né, daquele período do Desafio Palíndromo.
tá? Até o 174. Tá? Então, o que eu queria destacar mesmo, pessoal, é que é o terceiro número da arte sinistra. Agora nós vamos começar a trabalhar o quarto número. Né? A nossa ideia de fazê-la semestral não caiu. Estamos lutando, já conseguimos pelo menos apresentar na data, né, Léo? Que ano passado ela atrasou, agora não. Agora está aqui no nosso desafio. Mas vamos fazer um esforço agora para apresentar uma arte sinistra no começo do ano, né? Para que a gente possa ter a regularidade dela semestral, né? Eu queria agradecer a todos que colaboraram, a todos que escreveram, o pessoal que mandou os palíndromos, né, para o desafio. Acho que vale a pena a gente anunciar aqui os que venceram, né? A vencedora, né, os vencedores do desafio da arte sinistra, de falar falar de amor sem falar de Roma. É isso, Edson? Falar de amor sem falar de Roma. Eu vou ler aqui os vencedores. Em revés, sensato, vejo o herói, amor, o maior. E hoje votas nesse verme, Analia. Parabéns. O Luiz Morris também foi o vencedor. Mix, amor, adoração, só dói. O dó, soa caro dar o máximo. Né? Um excelente palíndromo também. Né? O Léo ficou em segundo, né? Juntamente com o Lucas. O do Léo é o Cine, croma ameno, foto, fonema, amor serio. Versículo bonito, né? Muito bonito. E o Lucas, será só a sós. Cele Eva na nave, Adão, teu eco vital. Amor é zero mal, ativa o céu e toada, e vá na nave, eles sós aos ares. Tá? Então, assim, excelente livro dos palíndromos. E agora tem o desafio novo que o Edson propôs. Você vai fazer um palíndromo que tenha 3 palavras com 3 letras. Mas não pode ter 4 palavras com 3 letras. Tem que ter 3 palavras com 3 letras, não mais. Menos também não adianta. Então ele deu um exemplo do palíndromo do Rômulo Marinho. Ama cauteloso, o sol e tua cama. Então, tem ama, sol e tua. 3 palavras com 3 letras. Sim? E também não pode ser um palíndromo muito grande. São 99 caracteres. Né? Não é tão curtinho, mas também não é uma coisa... É um palíndromo sintético. Então, pode ser promediado. Isso, né? 99 caracteres. Então, 3 palavras com 3 letras no palíndromo. Tá? Então é isso, pessoal. Isso está aqui no terceiro número da arte sinistra, e você vai mandar esse palíndromo até o dia 31 de janeiro, tá bom? Acho que dá tempo, né? Isso aí, pessoal. Eu agradeço pelo espaço, não quero perder mais nenhum minuto para ouvir o Edson e o pessoal, e o Rômulo e o Peramento. Boa tarde a todos. Eu estou super nervoso, né? É a primeira vez estou lançando um livro. Não sei se será o último, mas a gente já logo pensa em alguma coisa além, né? Então a gente pensa, esse aqui poderia ter entrado, mas ficou de fora. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, o fato de poder estar aqui na companhia de vocês, e ainda mais assim, na companhia de Peramento, que é um companheiro, parece que já desde o início dos desafios parece que ele está presente e interage muito com todos nós aqui da Liga Ágil. O Rômulo, que é um colega que também está desde o início, dando sequência, né, aos lançamentos de livros da Analia, que foi, né, o número 1, depois veio o André, o Cajueiro, ou seja, eu acho que todos nós
merecemos e devemos ter um livro também, com as nossas produções, né, com a nossa arte, com tudo aquilo que a gente procura transmitir, né, para todos vocês. E, na verdade, eu preferi até, fazendo referência ao título do livro, que tivesse um muro aqui na minha frente para não ter que ficar encarando vocês todos. Eu estou sem nada aqui na frente, então eu fico até um pouco acuado. Eu queria agradecer também ao Ricardo Cambraia, que não está presente, né, que foi quem praticamente deu o pontapé inicial à formação do grupo, da Liga Ágil e, consequentemente, aos encontros, né? O Fábio Aristimundo, nosso presidente, o Silvio e todos que estiveram desde o início, dando força, dando apoio, dando sugestões e interagindo e elogiando, e, sabe, isso é que dá consistência, né, ao nosso grupo. Tá? E, bom, com relação ao livro, a ideia, né, foi sugerida pelo Silvio. No começo eu fiquei com um pouco com medo, né? Mas mesmo assim eu falei, eu topo. Né? Mesmo sem saber se tinha material suficiente para apresentar. Então, numa primeira garimpagem do material que eu possuo, eu separei 600 palíndromos, mas a maioria, assim, eram fracos, né? São coisas assim, meio que óbvias, né? E que a gente vai escrevendo porque vai surgindo na cabeça e depois vê que não tem, não vai evoluir além daquilo. Então, são coisas que eu fui descartando e fui conversando com ele e chegamos a esse número que eu achei equilibrado, né? Que proporciona uma leitura que eu achei assim que flui bem do início ao fim, no total de 212 palíndromos. Né? Incluí palíndromos circulares que eu no começo tinha uma certa reserva com relação a palíndromos circulares, e eu vi que muitos dos palíndromos que eu tinha, que não tinha como publicar, ou a construção que eu ia fazendo das palavras, só teria salvação se fossem fechando em círculo. Né? Então, por isso que eu comecei a resgatar muito material que eu tinha, que estava anotado nos cadernos. Eu tenho bastante, assim, tem muitos cadernos, muitas anotações, e deu para resgatar vários palíndromos, né? Que ficaram bons da forma circular. O que mais que eu poderia dizer? Ler os palíndromos. Quem tiver com o livro aí, eu separei aqui alguns. O palíndromo número 1, que é um que eu pesquisei e vi que ele era muito utilizado em palíndromos maiores, mas não na forma assim, mais concisa e sintética, né? Que é o número 1. Né? O palíndromo número 1 é livre-se de ser vil. Né? Então eu acho que ele tem muita força justamente por ser curto. Palíndromo número 13. Esse foi sobre o desafio falando sobre palíndromo. Então, eu vou ler. Ame-o, pai só revés. Sofro do mal a cada letra martelada. Cala, ó dor. Fosse verão, seria poema. Número 19. Esse é sobre a fotografia, sobre o ato de fotografar. Na verdade, é um palíndromo que foi no desafio sobre o tema química.
atar pose e sair o meme ácido. De cada leve roto fator, brota foto revelada. Sendo dica e memórias, e é só prata. O número 20 foi no desafio do Drummond, Alain Drummond, e é sobre a Nara Leão. Até o pó da traça da carne, e a tropa moça ruge. Só ela renega general e o segura com a porta e a graça da carta do poeta. Mais alguns? A gente falou sobre neologismo agora há pouco, e teve um desafio sobre neologismo. O meu foi o seguinte, aliás, foi o que ganhou o desafio. Harivero, no caso eu estou falando de alguma coisa rara e verdadeira. Harivero, tive aibofobia, evito revirar. Se Rapsódia sai do rap, paródia sai dos pares. Número 73. Esse foi o primeiro desafio que eu ganhei, foi o número 3, o tema música. Ó naipe doloso, roda Lia, bolero de Ravel. E aí, em ré, pétala por pétalo, te propala, te permeia. Eleva redor, eleva o bailador, solo de piano. Número 79. Senil, abre mão do amor balinense. Tá bom. Então, falando sobre os meus palíndromos, eles são, no geral, eles são curtos, porque eu tenho a ideia de que eles têm que ser lidos e memorizados, ou pelo menos que impactem assim, como se fosse uma fotografia de alguma coisa vista assim, num instante, num relance, e isso tem muito a ver com a associação que eu faço com pichações, com grafites, as mensagens que são escritas na calada da noite no muro e são vistas durante o dia pelos passageiros de ônibus, de moto, de carro, pela janela, né, em movimento. Então, isso também tem muito a ver com, um pouco com... eu trabalho no caixa do mercado, né, da família. E eu, eventualmente, eu coloco palíndromos ali, escritos em papel e colo. E os clientes passam, vão lendo, né? Eu reparei que se eu coloco um palíndromo longo, eles não conseguem nem terminar o palíndromo. Então tem que ser curto para que eles leiam e consigam interagir, perguntar. Aí eu explico qual que é como se constrói o palíndromo. Então, muita gente interage comigo, porque justamente consegue entender rápido do que eu estou falando. Então, é um pouco por isso que eu busco a concisão, a economia, né, de palavras. É isso. Alô? Então, como o Fábio falou, né? Eu sou arquiteto de formação. Eu nunca, na minha vida, imaginei que ia escrever um livro, né? Até alguns meses atrás eu não tinha essa pretensão, né? Eu sei que tem muitos aqui que são do ramo literário, né? E professores que são familiarizados, né? Com esse mundo da escrita, né? Mas não é o meu caso. Então, eu
eu achei feliz o título dessa coleção ser Palíndromo Popular Brasileiro, porque eu me incluo nisso, de ser uma coisa inesperada, popular mesmo, nesse sentido de uma coisa que você nem imagina que vai surgir. Acho que é o mesmo caso do Edson, também do Peramento, né? de não se sentirem escritores, né? Mas nem por isso não serem dignos de fazer um livro, né? E para ser bem sincero, o mais fácil, digamos aqui, foi escrever um livro mesmo, porque ele já vinha sendo escrito há um bom tempo, né? Há uns, sei lá, 5 anos que a gente vem fazendo esses desafios, né? E isso vem estimulando a gente toda semana, criar algo novo, e a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo o valor também nos outros, né? Vai admirando, né, o que os outros conseguem fazer, né? E a gente, quando revisita a nossa obra também, o que a gente escreveu, vê que tem realmente algum valor naquilo, né? Então, eu também, assim, eu atribuo muito a esse livro ao incentivo do Silvio, né? Ele na prática chegou para mim e falou: Romulo, vamos escrever um livro, cara. Você tem que fazer o seu livro. Eu não tinha essa pretensão. Ele praticamente pegou na minha mãozinha assim. Eu acho que ele foi igualmente atencioso com todos os outros da coleção, o Aluno Popular Brasileiro, né? Ele deve ter tido essa mesma atenção com o Edson, com o André, com a Lia, né? com o Cajueiro, né? E assim, cara, eu nunca escrevi um livro, né? Como é que eu faço e tal? Eu disse: não, faça o seguinte, separe tantos palíndromos, né? E de repente, desses que você separar, você tente fazer por tema e tal. Eu disse: não, tudo bem, eu acho que isso. Eu já tentei botar o sarrafo um pouco mais para cima, né? Eu tentei ser mais criterioso. Eu já consegui escolher perto já do cento e poucos que ele tinha me pedido, né? Obviamente, boa parte dos desafios, que é realmente onde a gente mais capricha, onde a gente mais procura inspiração, né? E essa coisa mesmo de você propor um tema realmente ajuda, né, no processo criativo. Então, alguns eu me dei ao luxo de melhorar, de revisar, de burilar, né, de tentar melhorar, assim, de tornar ele mais legível. Alguns até antigos, desafios antigos, né, que hoje eu já vejo com outros olhos, né, assim, faria diferente. Então, a oportunidade foi exatamente nesse livro, né. E alguns até mais ou menos novos, né, e outros, assim, que eu também não dava muito crédito, mas olhando no olhos de agora, eu passei a dar valor, né? Então, se vocês virem o livro, ele é dividido por temas, né? A primeira parte é homenagens a algumas personalidades, aí tem uma parte de aforismo, tem uma parte de rimas, assim, que é uma coisa que surgiu naturalmente também, né? Eu fui fazendo, achando que se botasse uma rimazinha aqui ia ficar legal, não tão preocupado com a questão da métrica, né? Mas é uma coisa que apareceu, foi surgindo, eu não consigo evitar, né? As rimas vão aparecendo e eu gosto daquilo, né? E já que eu gosto, é um estilo meu, eu tenho que assumir isso, né? Então, entre outras categorias, assim, a gente fez essa divisão, né? E o último, né, é aquele palíndromo gigante, né, que foi crescendo, ele está atualmente em 2.222 nomes, e a gente fica vendo que ainda cabe mais, né, mas está bom, né, o número ficou legal, esse 2222, né, e eu não sei se é o maior palíndromo publicado no Brasil, né, não sei também, eu não sou assim, conhecedor de toda a obra palindrômica que já foi publicada, mas eu não duvido não também que seja, né? Enfim, né? Se para quem há apenas alguns meses não tinha nem assim um som de escrever um livro, de repente estou aqui lançando um livro numa cidade longe, né, onde eu resido, né, com pessoas que veem valor nisso, né? Virou uma realidade, né? Então a gente fica, como o Edson falou, né, pensando mais alto, né? De repente, se posso fazer outro vídeo sobre outras coisas, será que só sou palíndromo ou poesia, não sei, né? Mas é interessante a gente ser desafiado também, né? E é isso, assim, como o Silvio falou também, né? Espero que todo mundo aqui um dia tenha o seu livro, né? Tenha seu
seu reconhecimento, né? É isso. Vai ter um... Oi? Ah, sim, o microfone, né? Deixa eu ver. Léo, diga um número aí. Ah, eu adoro o 77. Só o 77. Não, hoje não, 111 não. Senão a gente só sai daqui amanhã. Roda o drama. É tortuoso parar após o outro te amar. Doa dor. De 1 a 110. 55, vamos lá. 55, né? Para ficar curto. Acolar, mácula, morar, reverter, a soda ácida, serviu a cinte, és alegre, ligar favela, viva, leva, frágil, atrela, ser étnico, livre, sádica, adoce, beber raro, maluco, alô. Pablo, de 1 a 110. 47. Mania má, aliás, age, cócoras, emissário, cócegas, aí, lá, amanho. Tá bom, né? André, 44. Logo, me vale a muralha, zaga serviu, acata-se livre, ânimo dá, pedalho, bata até na canela, cá, tabelar, atole pé, de passe, rode, só gire, passa, para, é Ceará. Passa perigos, é dor, essa pé de pelota, rale, bate, cale na caneta, tabela, de pé, a domina, ajoelha, ataca, livre, sagaz, lá arruma, e lá vem o gol. 69. 69? 69. Não. Vamos lá. É que vem. Serviu alma, reage, no sai, exato dádiva. O banzo vadio dói, dá voz na boa vida. Datas e dias, sonega, eram lá livres. É isso, então. 21. 21. Bimbo. A tara, banir por propina barata. Propina em espanhol não é como a gente, né? 41. Propina em espanhol. Meio leão e leve leoa. Meio leão e leve leoa. Elogio. Eu falei esse falido que eu acho que é o falido mais forte do livro, né? Mas ele não é um falido alegre, mas é o 16. 16, um meio. Se Covid repassam a massa, perdi vocês. Apreciem, né? E apesar de, como eu falei, não ter assim, nem imaginado que ia fazer na vida, mas eu, de alguma forma foi feito com carinho e meio com a participação de vocês também. Todo mundo eu acho que vai se encontrar aqui, vai lembrar de alguma coisa que a gente vivenciou juntos, né? É isso. Sí. Bueno, ¿hay otro micrófono? ¿Hay un segundo micro? Es para... ¿Eh? Ah, sí. Pablo. Si me das el favor, por si hay algo que traducir. Pablo y yo hacemos muy buena pareja, porque él parece el Papa de Roma y yo parezco Jafar en la Biblia. Bueno. Soy un poco, me voy a mover mucho, lo siento, cámara. Yo soy un poco impostor al presentar este libro, porque os vengo a presentar un libro del que ni siquiera soy autor. Algo metido.
Todo esto empezó, este es el encuentro del Club Palinomista Internacional, el último al que, porque es que el Club Palinomista Internacional está poco más o menos de capa caída, pero este estuvo bien. Fue justo después del confinamiento de la pandemia, lo organizó este señor, que es Raúl Ortiz, cerca de su pueblo, que está en el norte de España, en Puente Riesgo, y allí nos conocimos. Quiero hacer especial mención, aquí está José Pablo García, que es el artífice de esta maravilla que os voy a presentar y que tengo muchas ganas de tener en las manos. Este es Jafar, y me gustaría que conocierais a Alberto Ávila. Alberto Ávila murió 3 meses después de este encuentro por un cáncer de recto y es una persona a la que he conocido solo en 3 encuentros y coincidimos tanto que todavía he hecho menos. Y el resto de la gente pues os los presentaría, pero esta foto, por cierto, ha salido en el Art Sinistra. Si no entendéis algo, es que no quiero aburriros, está aquí el Papa León para esto. Siguiente, por favor. Esto empezó, atrás, la de antes. Como os he dicho, el protagonista principal de esta historia es José Pablo García. Y los colaboradores necesarios en el crimen hemos sido Raúl Ortiz y un servidor, Camarón de Mesa. Bueno, nos conocíamos de antes, pero de manera virtual. Raúl, José, no sé si casi todos conoceréis la cuenta de Twitter y de Blue Sky que se llama Palindrotiras, que hacemos palíndromos sobre temas de actualidad, son bastante locales y bastante pegados a la actualidad española, por lo cual entiendo que muchos no os llegarán. Intentamos, cuando hay alguna noticia importante, entre los 3 hay como una lluvia de emails, porque hay una cosa curiosa que pasa aquí, que es que Raúl no tiene redes sociales, solamente tiene ordenador, y yo no tengo ordenador ni lo sé usar. Con lo cual, de hecho, esta presentación me la ha tenido que hacer Fabio, porque yo soy un inútil. Bueno, si no entendéis algo, por favor, paradme. Como os he dicho, colaboramos antes haciendo las palindrotiras, de las que os voy a poner un ejemplo que igual si entendéis. Siguiente, por favor. Esta es una de las palindrotiras que dice son insultos para este señor. Es hacer un remedio de pasamagra, la moral acabose, todo, ganaros, oído, ladino. Es curioso porque ladino en castellano quiere decir judío también. Turbada moneda, taladro sádico, negro ser, ganapán, agresor genocida, sorda lata de nómada bruto, miral odioso, rana, loco, codo de sobacal aroma, argamasa, pedo de merluza. Bueno, este es un ejemplo de palindrotira. Pero llega un día, siguiente por favor, y José Pablo García, que es este señor de aquí, que es uno de los, ¿cómo se dice dibujante en portugués? Dibujante de cómics. Diseñista. Es uno de los diseñistas más importantes de España. De hecho, sobre todo, es un trabajador del cómic. Ha hecho como 10 cómics por cuenta ajena, por encargos, sobre todo libros de historiadores. Esta es la biografía oficial, la mejor biografía que hay del dictador Franco. Es un tocho así, de unas 300 páginas, que se lo ha dibujado revisando archivos, etcétera, etcétera, y con la colaboración de Paul Preston. Tiene también La Guerra Civil en cómic, Soldados de Salamina, tiene varias adaptaciones de varias novelas famosas y es un currante que vive de esto. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de lo fino que es José Pablo. Siguiente, por favor. Para presentar ese cómic le pidieron en El País, que es el periódico más importante que hay en español, en España, vaya, le pidieron un dibujo para el suplemento de cultura. Y le presentó este dibujo. Este dibujo, para mí, representa perfectamente lo que es el neofascismo. Es chavales que no saben lo cabrón que era este señor, adorando a Franco, porque hoy en día la juventud todavía está empezando a descriminalizar a Franco.
¿Qué hizo el periódico, que se supone que es de izquierdas? Le pareció demasiado esta imagen y borró a todos los niños. Borró a todos los niños y sacó solamente a Franco así. No me acuerdo de sacar la imagen, pero es así de fino, José Pablo. Siguiente, por favor. Entonces, un día José Pablo nos plantea que quiere hacer teniendo en cuenta que él tiene contactos editoriales y que tiene ganas y que tiene posibilidades, dice que él quiere hacer un cómic con palíndromos. Al principio se lo plantea él a una gran editorial que es Reservoir Books, y no les gustaba la idea que teníamos los tres, que era de hacer algo desenfadado y cómico. Y hablando poco más o menos con el editor de Reservoir Books, le propone hacer uno de esos objetos que se venden en los museos. Empezamos a recopilar ideas para hacer algo así como una historia del arte con palíndromos. A mí no me acababa de convencer el proyecto por varias razones. La primera, porque no explotaba todo el potencial artístico de José Pablo, que es capaz de copiar, copiar no se puede decir, bueno, es capaz de adquirir estilos de diseñar de cualquier autor. Y tiraba mucho de fotografía de obra de arte, con tiras, y a mí no me acababa de convencer, pero bueno. Y este era una de las propuestas de portada. Esto hace referencia a una obra famosa que es Esto no es una pipa. Esto sí es un palíndromo, es luz azul. Esta, nos dijo el editor, esta no se podría poner porque nos topábamos con los derechos de autor de los herederos de Picasso. Esta es la luz cenital del Guernica de Picasso. Siguiente, por favor. Este era otro ejemplo de título. Esto no es un palíndromo y esto es un ojo, que en castellano sí es palíndromo. ¿Qué pasó? Que este editor dejó de, pues lo que hacen los editores comerciales a veces, dejó de mostrar interés por el proyecto. José Pablo se ponía en contacto y como que no hacía mucho caso. Pon la siguiente, por favor, que al final decidimos tirar de por ver si lo atraíamos, de lo evidente. Y era ponerle el título Severle del revés, que es un título muy obvio, que no nos gustaba a ninguno, pero era una manera de vender el libro. Era la historia de arte contada en palíndromos. También barajamos un título que era Mueseum, que era la historia del arte en palíndromos. Este proyecto se quedó aparcado, sigue aparcado. Hay algunos dibujos, algunos diseños. Por favor, si no entendéis algo, o como que queréis que hable más despacio, hablo más despacio, pero es que como sé que estamos todos amodorrados, voy a intentar moverme y hablo rápido para que no nos entre el sueño. Vale, siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, es una de las que se va a quedar fuera. Hay otras que han entrado, porque ahora, luego os explico. En realidad, en vez de pretender hacer una historia del arte con palíndromos, hemos al final hecho como una historia de hallazgos palindrómicos en la historia del cómic. Entonces, hemos incluido como cómic las ánforas griegas y cosas que teníamos para el proyecto de la historia del arte, pero esta no. Este es Warhol, que dice la Monroe, puf, peor, no, mal. Y es Andy Warhol mirando los cuadros de Marilyn Monroe que no le gustan. Esto es una pena, pues esto se va a quedar fuera, y a mí esto me parece una obra de arte, algún día lo recuperaremos. Siguiente, por favor. Estos no se ven muy bien la definición, y casi prefiero que no se vean. Estos han quedado fuera porque decidimos que eran demasiado pornográficos. Casi prefiero, hablan de lefas el semen, que si a este hombre no se le levanta, que si, por cierto, una cosa que no he dicho antes, que no te lo he dicho, en tu dibujo del Quijote, parece que el Quijote está trempado. Bueno, y este hombre que esto es zoofilia ya directamente, esto se ha quedado fuera, porque decidimos que era demasiado. Siguiente, por favor. Esta a mí me gusta mucho, pero también se ha quedado fuera, pues porque no queremos. A mí
Alguna vez hemos tenido esta discusión sobre si hay que censurar los palíndromos o no. Yo soy de los que opinan que no, que, bueno, que es una forma de... caen como caen. Hay veces que no puedes evitar que tengan un significado que no te gusta, y esa es una de las bellezas del palíndromo, que el palíndromo escapa a tu control muchas veces. Bueno, y este dice, Ana, ¿fue a mala fe? Y dice, no, la loca se lo tiró, ¿cómo se dice follar? Follar, joder. Se la jodió a cielo. Su amar era mausoleico rico. El seu amar era mausoleico rico. Le sacó lefa la mae humana. Le sacó lefa, le sacó semen. Este se ha quedado fuera también. Siguiente, por favor. Esta es una de las portadas que al final no va a ser la que es. Os estoy poniendo aquí lo descartado. A mí el dibujo me gusta muchísimo. Como podéis ver, José Pablo tiene una capacidad gráfica que es impresionante. A mí cada vez que... Todo esto ha sido a base de igual 2000 emails, que a mí me ha reventado la cuenta de Gmail, que he tenido que borrar emails, porque no me cabían. Todos los días teníamos una conversación de emails. Muchas veces yo estaba intubando a alguien y lo he dejado morirse por atender al email. Esto es broma. Y este me gusta mucho. En cuanto a la autoría, lo que os estaba diciendo, José Pablo, que es diseñista es diseñador, diseñista. Él vive de esto. Él es el único que necesita esto para seguir comiendo y pagando la gasolina. Él no quería firmar esta obra, quería que la firmáramos los tres, porque los dibujos y el proyecto es suyo, pero los palíndromos son de los tres. De hecho, él es palindromista, pero ha dado un paso hacia atrás y se ha fiado más de nuestro criterio palindrómico. Además, Raúl y yo somos muy complementarios, porque yo soy un desordenado y un caótico y no soy capaz, no sé ni dónde guardar los palíndromos. Por eso me interesa tener una cuenta de alguna red social, porque me los puedo buscar, no sé dónde los guardo. Y Raúl es muy ordenado, muy metódico, muy académico, y eso que no es académico, trabaja en logística también, en un almacén. Y insistimos en que tanto Raúl y yo, que el autor figurara José Pablo García, porque también es un autor conocido, cosa que nosotros no. Y el nuevo editor, esto que hemos dicho, buscamos un nuevo editor que es en vez de ser una mainstream, es una editorial independiente que corre muchos riesgos, hace tiradas más pequeñas, pero corre muchos riesgos, y con nosotros está corriendo un riesgo, no sabemos cómo va a salir, que se llama Reservoir Comics, no, Outsider Comics, perdón, Outsider Comics. Y Outsider Comics hace referencia, es un chiste de Reservoir Comics, o sea, como que se está riendo. Y por cierto, y por casualidad, nuestro editor se llama Ata. Es curioso. Y a este sí le gustó el proyecto que le presentamos, que iba a ser por fin una antología. O sea, la idea es presentar en el prólogo una historia de que los tres que salimos como autor sale José Pablo, pero los tres que salimos como los dos colaboradores y él, hemos estado haciendo una búsqueda arqueológica dentro de la historia del cómic y hemos encontrado todos estos palíndromos. Es una cosa, y imita el estilo de muchos autores. Esa es la historia que queremos contar. Y al final incluso hay como un final del mundo, etcétera, etcétera. Yo os voy a poder enseñar aquí un PDF, porque se espera que esté el objeto ya en papel para noviembre. Yo esperaba que fuera a estar, cuando decidí venir aquí, pensaba que ya iba a tener alguno en la mano, pero no puede ser. Si en la próxima a una es donde parece que dicen los rumores que va a ser, y me seguís queriendo invitar, creo que igual sí me animo y os lo traeré. Siguiente, por favor. Este es uno de los que no está en el PDF y hay mucho humor español.
Estos son todos los jefes de Estado, de gobierno que ha tenido España desde 1970, desde que se murió Franco. Sale un palíndromo con Franco, otro con Arias Navarro, Suárez, Sotelo. Sotelo fue un presidente que duró 3 meses, pero es gracioso. Sotelos, boys y obsoletos. Felipe González, Aznaranza, un neologismo que a mí me hace mucha gracia, Aznar, avanzando, y todos son estilos de diseñistas famosos españoles. O sea, José Pablo tiene una capacidad tremenda para copiar estilos y como es amigo de todos, encima le han dado permiso. O sea, Zapatero, Rajoy y Pedro. Siguiente, por favor. Esta es otra que me gusta muchísimo. Esta también no está en el... No sé, hablo... Sí, pero es que... Bueno, ya está. Venga, sí, corro. Esta es otra que ha quedado fuera, que se va a llamar Sopapos. Y me hace mucha gracia, porque ha quedado fuera, no, que no está en el PDF que os voy a presentar, y para que veáis el arte de José Pablo. Se llama Sopapos, son todos sopapos, y cada sopapo va en un sentido, uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá y otro para arriba. Y este, por ejemplo, es gracioso. Otro PDT Tramas, Amarte te debo. Siguiente, por favor. Este soy yo. Esta foto me hizo gracia. Y me recuerda a un palíndromo de vuestro santo patrón, es Chico Buarque, el de los castellanohablantes, es Julio Cortázar, y tenía uno famoso que era Atar a la rata. Atar a la rata antes de que sea tarde. El PDF, por favor. ¿Se puede poner bien grande? Vale, esta es la portada que va a quedar. El palíndromo más famoso en español, ¿quién lo sabe? La valla arroz a la zorra lagar. Pues esto es un guiño, son todos guiños a unos cartoons, unos dibujos que había antes de una ratona que estaba enamorada de un gato y siempre le tiraba el gato un ladrillo y bueno, son todas referencias a cómics. Entonces, daba la zorra arroz a lavar y le dice la zorra, arroz odio, ya odio el arroz, y le tira el arroz a la cabeza a lavar. Es una manera de darle la vuelta al palíndromo. Esta es la portada. Vas a parar por siguiente o va por páginas. ¿Va por páginas? ¿Se puede poner la siguiente? Eso es. Esta es así es como va a quedar. Palindrotidas, ya en la portadilla va a salir Antología del cómic palindrómico, José Pablo García, seleccionado, y aquí es donde vamos a salir nosotros. Y en el prólogo, que seguramente lo escribirá Sanz Ridruejo, que es el decano de los palindromistas españoles, se mencionará también, va a ser todo como un pequeño segmento nada más. Siguiente. Este es aquí vendrá el prólogo, este es un palíndromo larguísimo en el que se hace mención a Sótares, que es importante en el mundo palindrómico, como bien sabéis, que todos son dibujos reconocibles por autores españoles. Siguiente, por favor. Esto es lo que os decía. Esto lo hemos aprovechado del otro proyecto. Como hay prisa, siguiente, por favor. ¿Aquí hay más? Sí, no da la talla el Tanadonis. Venga, adelante. También, pues los griegos eran muy dados. Más... Sí, para un momento. Pues eso, también empezamos por Grecia, seguimos por Roma, siguiente. La Edad Media, sobre viñeta, Teñibertos, y eso es un cuadrado mágico, y ese Can malnace, pero fijaros qué capacidad de cambiar de estilo tiene José Pablo, y no usa herramientas informáticas, casi. Siguiente. La Edad Media, siguiente. Esto también es algo de Roma, esto está un poco mal colocado, esto todavía hay que darle algún retoque. La ilustración, ama de erótico trocito, reúseme, ama, pero este era un poco guarro, pero entra. Siguiente. También por la época victoriana, siguiente. También época victoriana, que si Poe, el éter,
Eva usaba que enema, caca meneaba, bueno, cosas. Queríamos que el tono fuera humorístico en todo momento, porque si no, para podernos acercar a gente que no esté interesada por el palíndromo, que esté interesada por el objeto, por el cómic. Siguiente, por favor. Arte ruso B, oh, huevo, su letra. Arte nepalí, sí, la penetra. Han quedado marranadas, o sea, no penséis que las hemos quitado todas. Siguiente. Esto es una referencia a un cómic español muy famoso que es 13 Rude del Percebe, que era así. No se ven muy bien los palíndromos, pero bueno, siguiente. Pues eso, esto es más tipo del chiste novecentista de principios del siglo XX. Siguiente. Más chistes. Este me hace mucha gracia. Ay, se la sacaba del orto y otro le daba. Y el otro le dice, cásale ya. Siguiente, por favor. Más chistes. Amigo, no soy oso, no gima. Y ha llegado un momento que no sabemos quién ha aportado cada palíndromo. Yo no te sabría decir. Sé alguno que sí que sé, pero hay muchos que los hemos hecho entre los tres, en conversaciones estas por email. Venga, siguiente. Más chistes, tipo cómic viejo. Siguiente. Esto es lo que ha quedado así un poco porno, pero de la otra página que os he enseñado se han caído la mitad. Siguiente, por favor. Una historia de Sherlock Holmes que busca un falafel y se encuentra lefa. Siguiente. Más chistes. Siguiente. Este me gusta mucho y este es de José Pablo. Da de cenar bacalao a la cabra, necedad. Da de cenar asados y soja y ajos y soda, Sara, necedad. Da de cenar tofu, otra necedad. Ese me hace mucha gracia. Y este es tanto el palíndromo es de José Pablo, que también es un palindromista, pero ha sabido dar un paso atrás y cerrarnos el testigo a nosotros. Siguiente, por favor. A mí este me hace mucha gracia. Ana Gala Medina no dona órganos ni de mala gana. Y bueno, en Tagalgo hay una sección de cine también. Va a ser la siguiente. Siguiente. Este en concreto, además ha sido casualidad que me cayera. Este lo voy a explicar, Fabio, ya sé que solo tengo 2 minutos, pero sí. Qué casualidad que me haya tocado este. Hay veces, o sea, lo bueno que tiene este formato es que palíndromos malos se vuelven buenos por la imagen. Y este no es malo, este es bueno. Adán, acláralo, ¿vas a volar al Canadá? Y está Adán con la hoja de la nube. Es buenísimo, funciona como chiste, independientemente del palíndromo. Siguiente, por favor. Este es uno que presenté, es una sarta de insultos, y es Filemón, que es un personaje muy típico, Filemón y Mortadelo del cómic español, persiguiéndole y le está insultando. Siguiente. Esta es la zona comercial que hace referencia a los dibujos publicitarios. Siguiente. Más dibujos publicitarios. Siguiente. Yoko Ono, ya llegamos a los 60. Siguiente. Oren Azul, este es un marranado, varias. Siguiente. Este es humor político. Todos son referencias Borges, Gila, Chumichume, son dibujos hechos por José Pablo que copian estilos de otros autores. Que vosotros no lo reconocéis, pero cualquier persona, ciudadano español, lo conoce de cierta edad. Siguiente. Pues más chistes. Siguiente, por favor. Y luego hay una zona también de cine que sale ET, una página solamente de ET. Siguiente. Tiras clásicas, hay Mafalda, Garfield, Calvin y Hobbes, y luego otra de, mira, hoy cosa más seria. Siguiente. Esto, ¿alguno agarre la referencia? ¿No habéis visto Twin Peaks? ¿Nadie? Es el enano de Twin Peaks diciendo, es para reír esa serie rara. Y lo está diciendo al revés como lo hacía en Twin Peaks. Son referencias todas. Y luego hay una de citas, siguiente. De citas de Freud y siguiente.
Es que os lo quiero enseñar todo porque es que no lo tengo en papel, si lo tuviera. Enseguida termino. Siguiente, este me hace mucha gracia. Anímate con la manía, con cocaína malo que camina. Esto es todo droga, ya hemos llegado a los 60. Siguiente, humoristas. Este chiquito la cantaba muy famoso. Se murió hace poco, pero después de mucho. Siguiente, por favor. Este está muy bien. Este también es de José Pablo. Es una retahíla que en total le dice: he atacado, es como una retahíla de palíndromos que encadenan. Y toda la página es un palíndromo. Siguiente. Estas son malaradas también de puros, de pelos, de estas cosas. Siguiente. Famosas. Madonna, María Carey. Siguiente. Malú, Dua Lipa, Rihanna, Hirsuto. Hirsuto también es en portugués peludo. Hirsuto. Pues en castellano sí. Siguiente. Mira, esto es muy bonito. Estos son distintas referencias a distintos dibujantes. El ADN. Ándale. Siguiente. Estos son ya cuando llegamos a la era digital, en la historia del humor gráfico. Siguiente. Famosos y deportistas en general. Ese es Messi, Contador, Gasol, Rafa Nadal y Arcos. Siguiente. Otra de deportes, un nadador que se dopa. Siguiente. Esta es una página así un poco polémica. Esta estuvimos dudando si ponerla porque no queremos que se interprete que hay cero de transfobia en nuestro discurso. Dice: soy Arsenio, soy Inés, rayos. Y este también es un humorista, un dibujante muy famoso de estilo. Es Mauro Entiago, que también es amigo de José Pablo. Y al ser todos amigos suyos, estamos una persona, le han dado todos permisos para crear el estilo. Siguiente, sobre el Borbón, el rey Borbón y sus trapacerías. Siguiente, son todo palíndromos, o sea, siguiente. Sí, lo dejamos. Se acabó. Pues aquí me tendrán que sacar con los pies por delante. Ya está, no os doy más el año que viene vendré con el libro físico. Estoy muy ilusionado. Esto es, ya sabéis que todos es lo del árbol, el hijo y el libro. Esto me hace especial ilusión porque no soy autor de este libro y es el libro que voy a tener en la vida. Muchas gracias por todo. Gente, rapidinho, o nosso colega Sérgio, ele é cartunista, e ele trouxe um material aqui, está à disposição, tá? São obras aqui, tem Freddie Mercury, Mick Jagger, Audrey Hepburn, Jack Black, isso. Isso aí, né? Bonequinho. Isso. Então, está feito aqui o mexer aqui para o Sérgio. Está à disposição ali, é pacotinho ali. Vamos aproveitar e ajudar também na divulgação desse trabalho muito bonito, Sérgio. Muito bem, pessoal, já encaminhando para o encerramento, nós temos um último ato para fazer, que é o anúncio da cidade sede no ano que vem, tá? O que você tinha pedido para falar? O desafio dos anos 30, dessa vez vai ser também o segunda chance. Quem teve um palíndromo que participou do desafio anterior, não acha que não teve um bom desempenho, pode postar amanhã, tá? Esse vai ser o desafio da semana.
E vamos anunciar então a cidade sede.